Olá pessoal, tudo bem? Estão todos bem? Bom, na nossa aula de hoje eu coloquei alguns exemplos para vocês de como determinar as raízes ou zeros de uma função do segundo grau incompleta. Então, 3 exemplos bem práticos, bem objetivos, para ajudar vocês aí, né, no nosso trabalho de matemática, na nossa atividade. Então, veja bem, o primeiro exemplo eu tenho aqui como a seguinte função, olha só. Determinar as raízes ou zeros, olha o enunciado. Determinar as raízes ou zeros de cada função do segundo grau abaixo. Primeiro, f de x é igual a x elevado a 2 mais 16. Observem, primeira coisa que vocês vão ter que fazer, identificar os coeficientes numéricos, né? Quando eu identifico o coeficiente numérico, veja bem, o a, ele vale 1. É o número que acompanha o x ao quadrado. O b, como não tem o número que acompanha ninguém, ó, o b ele vale 0, né, nesse caso. E o c, o coeficiente c aqui, ele vai valer mais 16, né? Então é o seguinte, o a é o de vermelhinho, ele vale 1, o b de azul vale 0, e o c de marrom ele vale mais 16. Observem que eu tenho b igual a 0. Toda função em que você tiver o b igual a 0, nós vamos ter raízes simétricas. O que significam as raízes simétricas? Então, veja bem, você tem uma raiz que vai ser o mesmo número, porém sinais opostos, um positivo e um negativo. Então, veja bem, o x, primeira coisa, depois de identificados os coeficientes, nós vamos utilizar o método prático. O método prático não é usar nem o discriminante, nem o processo de Bhaskara. Então, nós vamos utilizar esse método aqui, ó. X elevado a 2 mais 16 é igual a 0. Então, vou resolver como se fosse uma equação normal. Vou passar o 16 para o lugar do zero, ele vai ficar negativo, ó, né? Então, nós vamos ter x elevado a 2 é igual a menos 16. Vou calcular, aí vai virar uma raiz quadrada. Sempre acontece isso, ó, vai virar uma raiz quadrada. Qualquer número elevado a uma potência, para você achar o valor que você está querendo, x ou qualquer outra letra, você vai transformá-lo numa raiz. Nesse caso aqui, como o expoente é 2, eu tenho uma raiz quadrada. Raiz quadrada de menos 16. Bom, a raiz quadrada de menos 16, ela não existe. Não existe raiz quadrada de número negativo. Não existe número negativo que elevado ao quadrado, elevado a 2, resulte em um número negativo. Não existe isso dentro do conjunto dos números reais na matemática. Então, conclusão, não existem raízes ou zeros nessa função. Se a raiz quadrada for negativa, acabou o exercício. Não precisa achar, não tem x' nem x duas linhas. Ok? O próximo exemplo, nós temos aí, ó, f de x é igual a x elevado a 2 mais x. Neste caso, o que vai acontecer? Ó? F de x é igual, vou identificar os coeficientes, usando a forma geral da equação de segundo grau. Ax elevado a 2 mais bx mais c igual a 0. Então, ó, 1x elevado a 2 mais 1x, então vai ficar, ó, o a vale 1, de vermelhinho, e o meu b aqui, ó, ele vai valer 1 também, de azul, ó. Observem que eu não tenho o número sozinho na função, ó, né? Se eu não tenho o número sozinho, o c vai valer 0, né? Então, ele vai valer 0. Então, ó, x elevado a 2 mais x igual a 0, vou pegar a equação da minha função igualar a 0. Esse procedimento vai ser igual para qualquer função, tá? No início. Então, nós temos, sabendo que o a vale 1, um número imaginário, e não aparece. O b também vale 1, número imaginário. E o c não existe. Então, nós vamos ter, olha só, como o meu c vale 0, nesse caso,
eu vou ter uma das raízes igual a zero. Uma resposta vai ser zero. Então, nós vamos ter x elevado a 2 mais x é igual a zero, né? Então, o que eu faço nesse caso, que é diferente do primeiro, ó, esse segundo exemplo? Eu vou fazer o que nós chamamos uma pequena fatoração. Eu vou colocar o x em evidência. Quando eu coloco o x em evidência, eu vou tirar um x aqui do x ao quadrado, aí vai virar x, e eu vou tirar um x aqui desse x, que vai virar 1, ó. É como se eu dividisse aqui por x e aqui por x, ó. X elevado a 2 dividido por x vai dar x, e x dividido por x vai dar 1. E eu coloco ele em evidência. Para ficar mais fácil para vocês, tirem. Eu vou tirar um x aqui, vai ficar x. Eu vou tirar um x aqui, vai ficar 1. Porque aqui é como se fosse 1x, né? Esse número aqui, ó. Você tem um x e eu vou tirar o x, vai ficar só o número 1. Tá? Aí nós vamos ter x que multiplica entre parênteses x mais 1 igual a zero. Nesse procedimento, você vai pegar o x aqui do lado de fora e vai igualar ele a zero. Ó. Eu vou pegar o de fora, acompanha aqui meu marcador, ó. O x igual a zero, e eu vou pegar a parte interna, x mais 1 igual a zero. Eu já tenho uma resposta que vai ser zero. Como eu tenho x mais 1 igual a zero, você vai fazer um pequeno algebrismo aqui, ó, vou passar o número 1 para o lugar do zero. O que vai acontecer? O x é igual a menos 1. Então, x mais 1 é igual a zero, o x é igual a menos 1. E aí, qual vai ser minha solução? Menos 1 e 0. Seguindo aquela reta numérica, quem vem antes? O número negativo vem antes do número 0, né? Da esquerda para a sua direita. Então, ó, da esquerda para a direita. O menos 1 vem antes. O 0 vem no final. Então, a resposta, uma das raízes sempre vai ser igual a zero. Terceiro e último caso, nós temos, olha só, f de x é igual a 100x elevado a 2. Bom, 100x elevado a 2, se eu for identificar os coeficientes numéricos, ó, a, b e c, eu só tenho o a, que vale 100. O b vale 0 e o c também vai valer 0. Então, conclusão, eu vou ter 100x elevado a 2 igual a 0. Vou igualar a equação a 0. Então, nesse caso, gente, quando o b e o c valem 0, você tem a resposta das raízes é 0. Vai ser só o 0. Então, o que eu faço? É um pequeno algebrismo, mas não é necessário fazer esse algebrismo. Se b e c valem 0, a solução vai ser 0. Quem quiser colocar dessa forma, mas tem que explicar, né? Então, ó, 100x elevado a 2 igual a 0. X elevado a 2 vai ser igual, vou descer o 100 dividindo, ó, 0 dividido por 100. X elevado a 2 é igual a 0 dividido por qualquer número é 0. Então, x vale 0. Solução vai ser 0. Então, é isso. 3 exemplos aí para orientar vocês aí na resolução dos exercícios, da nossa atividade dessa semana. Então, um abraço para todos, bons estudos e boa atividade aí.